الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, gostaria, neste intervalo de tempo, partilhar um incidente que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão, que teve lugar no abençoado mês de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam, mostrando a humildade do profeta sallallahu alaihi wasallam pela causa de Allah, humilhou-se, rebaixou-se para o agrado de Allah, para que pudesse alcançar um interesse maior da coletividade, do bem-estar, da prática do Islã de forma tranquila, conforme a inspiração de Allah subhanahu wa ta'ala. Este versículo que eu aqui mencionei são últimos versículos do Surah Al-Fath. Al-Fath significa a conquista. Últimos versículos. O profeta sallallahu alaihi wasallam teve um sonho que estava a fazer Umrah. Nós sabemos que o sonho dos profetas se trata de revelação. É uma revelação de Allah. Allah comunica-se ou comunicava-se também com os profetas através de uma revelação. Temos o exemplo de Nabi Ibrahim, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, quando sonhou que estava a degolar o seu filho, ele foi de imediato implementar aquilo que era seu sonho. O profeta sallallahu alaihi wasallam, em várias ocasiões, ele teve sonho. Este sonho era uma revelação de Allah e Allah subhanahu wa ta'ala estava a ordenar que ele fizesse alguma coisa. E os ahadiths de Bukhari e de outros livros veem que nos primórdios da revelação, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam via eram sonhos. E ao amanhecer, aqueles sonhos vinham à realidade. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam sonhou a fazer Umrah e informou os seus companheiros e saiu com os muçulmanos para fazer esta Umrah. Mas acontece, quando eles que estavam prestes a entrar em Meca, eles foram barrados, foram impedidos de entrar em Meca. O incidente teve lugar no 6º ano Hijri. Falamos aqui da Batalha das Trincheiras, que aconteceu no mês de Shawwal de 5º ano Hijri, onde aproximadamente 10.000 inimigos, 4.000 Quraishitas e 6.000 do resto das tribos árabes juntaram-se para extinguir os muçulmanos, extinguir o Islã, e atacaram subitamente Medina Munawwara. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam teve este informe e fez shura com os seus companheiros. Salman al-Farisi deu opinião de cavarem trincheira em volta de Medina Munawwara, uma tática de guerra que os descrentes jamais haviam visto e não conseguiram entrar em Medina Munawwara. Portanto, eles voltaram, a batalha teve lugar, foram derrotados. Portanto, no 6º ano Hijri, isso aconteceu no 5º ano, no 6º ano Hijri, o profeta sallallahu alaihi wasallam vai aqui para fazer Umrah. Foi impedido de entrar por causa do orgulho dos mushriks. Eles viram que, olha, um ano anterior nós tivemos este Big Bang, tivemos este confronto com os muçulmanos. Agora eles virem e entrarem em Meca, vai mostrar uma derrota clara dos crentes, dos Quraishitas. Portanto, eles impediram. O profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Uthman bin Affan para Meca para negociar, para que eles deixassem os muçulmanos entrarem em Meca para fazer Umrah. E eles não aceitaram, até que veio Sahl
para negociar com o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas antes disso surgiu um rumor de que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu havia sido martirizado, havia sido morto em Meca. Depois os companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam prestaram testemunho de fidelidade ao profeta sallallahu alaihi wasallam, de que iriam se vingar de sangue de Uthman radiyallahu anhu até a sua morte. Isso trouxe satisfação. Allah subhanahu wa ta'ala ficou satisfeito com esta decisão dos companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e revelou até versículos do Coran: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah ficou satisfeito com os crentes quando eles prestaram testemunho de fidelidade debaixo da árvore. Portanto, os versículos continuam. Neste momento em que os muçulmanos estavam em Hudaybiyah, para entrar em Meca, foram impedidos, veio Sahl para negociar, então começaram as negociações. Dentre essa negociação, as cláusulas nessa negociação, uma delas é que os muçulmanos não entrariam em Meca naquele ano, mas sim teriam que voltar para Medina e no ano seguinte entrariam em Meca, mas com outras condições. Não podiam vir armados, podiam simplesmente trazer uma espada que tinham que estar embainhada para mostrar que vocês não estão para lutar, e só podiam permanecer 3 dias e logo tinham que sair de Meca, não podiam ficar mais tempo. E dentre as cláusulas estava lá aquele cativo ou aquele indivíduo que estiver a viver em Meca, estiver a viver em Meca, fugir de Meca e ir para Medina Munawwara, onde estão os muçulmanos, este tinha que ser devolvido para Meca. E aquele que estivesse a viver em Medina, onde estavam os muçulmanos, se fugir de Medina para viver em Meca, onde estão os descrentes, este não tinha que ser devolvido. Esta foi uma das cláusulas mais difíceis para os muçulmanos e eles ficaram um pouco inquietos. E nessas negociações, o profeta sallallahu alaihi wasallam ia aceitando, até que chegou o momento de redigir essas cláusulas todas, este acordo num documento para poderem avançar com este acordo. Então, vamos escrever. Então, primeira coisa, escrevam, profeta sallallahu alaihi wasallam, escrevam Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o beneficente misericordioso. Os descrentes disseram, não podemos avançar com isto não pode começar assim, porque nós não conhecemos este Rahman e Rahim, nós conhecemos Allah. Escreve Bismika Allahumma, em teu nome, ó Allah. Só escrevam isso. Rahman e Rahim, não. Então Allah subhanahu wa ta'ala no outro versículo diz: Qul idu Allah ou idu Rahman, chame Allah ou chame Rahman, ayyamma tad'un, qualquer dos dois que vocês chamarem, ayyamma tad'un falahu al-asma'ul husna, a ele pertence os belos atributos, os belos nomes pertencem a Allah. Chama o nome que você quiser. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tudo bem, escrevam Bismika Allahumma, a tolerância do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, este é o pacto, este é o acordo feito por Muhammad Rasulullah, Muhammad, mensageiro de Allah. Será não? Muhammad, mensageiro de Allah, não. Se nós conhecêssemos, se nós acreditássemos que tu és mensageiro de Allah, não estaríamos aqui a lutar, não estaríamos aqui com estas cláusulas todas. Escreva Muhammad bin Abdullah, Muhammad filho de Abdullah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ok, escreve. Vê narrações, quem estava a escrever a Ali radiallahu anhu, diz: apaga Bismillah Muhammad Rasulullah, podes apagar. Então Ali radiallahu anhu disse: não, eu não vou apagar, você é Rasulullah. O profeta sallallahu alaihi wasallam não sabia ler, tem que ficar claro, não sabia ler, nem sabia escrever. Se mostra-me onde que é Muhammad Rasulullah. Ele próprio apagou. E as cláusulas continuam. Então, Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos do Coran e disse: Muhammadur Rasulullah. Muhammad é mensageiro de Allah. Você pode apagar aqui, pode dizer que não é, o que quiser, mas Muhammad é mensageiro de Allah. E esta revelação iria ficar para o resto do tempo aqui no dunya, não só naquele momento.
Você quer chamar o nome que quiser, mas Muhammad é mensageiro de Allah. Portanto, aqui Allah subhanahu wa ta'ala ainda elogiou os sahabas pela entrega, pela dedicação, pelo cometimento diante do profeta sallallahu alaihi wasallam e vingarem-se do sangue do Uthman radiallahu anhu, estando com o profeta sallallahu alaihi wasallam, esta espontaneidade. Então Allah subhanahu wa ta'ala elogiou também os sahabas. Allah diz: "Walladhina ma'ahu", e aqueles que estão com Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashidda'u 'ala al-kuffar, são severos, duros com os descrentes, ruhama'u bainahum, com muita compaixão com os seus colegas, com os seus companheiros. Tarahum ruk'an sujjadan, verás a eles no ruku, no sajda, adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Ruk'an sujjadan yabtaguna fadla min Allah wa ridwana, procurando a graça de Allah e a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim, o sinal está patente nas suas caras. Simahum fi wujuhi min athari sujud, pelo efeito da prostração. Dhalika mathaluhum fi Taurah, esta é a descrição deles no Taurah. Wa mathaluhum fil Injil, em seguida Allah subhanahu wa ta'ala descreve ainda o exemplo dos sahabas conforme no Injil, que nós inshallah iremos falar. Portanto, até aqui nós podemos entender algo que depois vamos continuar. Vamos entender a entrega do profeta sallallahu alaihi wasallam, a humildade do profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo numa situação dessa. Allah fez com que tudo acontecesse. Os muçulmanos estavam a voltar para Medina, não conseguiram entrar em Meca, não é? E no ano seguinte eles voltaram para cumprir exatamente aquilo que foi acordado no ano anterior. E eles entraram em Meca, fizeram seu Umrah e saíram no tempo acordado. Isso no 6º ano. No 8º ano Hijri, no mês de Ramadã, 8º ano Hijri, no mês de Ramadã, portanto, os muçulmanos vão em direção a Meca, porque aquele contrato, aquele tratado, aquele acordo não foi cumprido. Não foi cumprido. Aquele acordo era para vigorar num período de 10 anos, onde os grupos podiam ter livre circulação, as pessoas podiam circular, não é? Podia haver livre circulação de pessoas e bens para os dois lados, de Meca para Medina, de Medina para Meca, onde as tribos tinham a liberdade de se aliar entre eles como quisessem. Portanto, isso não foi cumprido. Vários aspectos que estavam no acordo não foi cumprido. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam com os muçulmanos saíram em direção a Meca porque não cumpriram, portanto o acordo foi quebrado, onde há aqui a conquista de Meca. Os muçulmanos conquistaram Meca no 8º ano Hijri. Isso é questão histórica. Nós temos que saber a nossa história, não é? O Corão faz menção, essas datas todas mostram quando que este incidente teve lugar. Portanto, recordarmos, sabermos qual é o tratado, o que aconteceu, mínimos detalhes, é o que nós temos que saber. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou em Meca, conquistou Meca. Os sahabas disseram: hoje é o dia da vingança, nós vamos nos vingar de tudo aquilo que eles nos fizeram, nós vamos nos vingar. Portanto, alguns ficaram com medo, o que vai ser de nós hoje, os descrentes. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam tranquilizou a todos e manteve a posição da liderança dos mushriks. Disse: aquele que entrar, procurar refúgio na casa de tal fulano, que é líder, ele está seguro. Aquele que entrar em tal lugar está seguro. Aquele que entrar na casa de Abu Sufyan está seguro. Que eram líderes, esses não eram muçulmanos. Então esses líderes depois sentiram-se acomodados e viram que de facto não tinham outra opção senão abraçar o Islã. Querendo ou não, tinham a alternativa, era abraçar o Islã, que muitos até acabaram abraçando o Islã. A esposa de Abu Sufyan, Hind bin Utba, que era a esposa de Abu Sufyan, veio falar para o seu esposo, Abu Sufyan: se eu quero abraçar o Islã, quero abraçar o Islã. Por que você quer abraçar o Islã? Hind bin Utba é aquela mulher que na batalha de Uhud, onde Hamza, tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, foi martirizado, ela cortou o fígado, cortou o peito, tirou o fígado de Hamza e mastigou
como vingança da batalha de Badr, como vingança. Portanto, esta senhora está aqui a dizer para o seu esposo: eu quero abraçar o Islã, eu quero me tornar muçulmano. Mas por que você quer abraçar o Islã? Ela diz que eu nunca vi Allah ser adorado da maneira que está sendo adorado hoje. Nunca vi Allah ser adorado à noite, no haram, da maneira que os muçulmanos estão a adorar. Portanto, isso mostra o seu empenho, dedicação, entrega a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, eu quero abraçar o Islã. Do bem ou do mal, acabaram abraçando o Islã. Abu Sufyan também abraçou o Islã, que o filho que é Muawiyah bin Abi Sufyan, aquele que foi o Khalifa depois de Ali bin Abi Talib, que depois refugiou-se em Damasco, na Síria. Portanto, é filho de Abu Sufyan, que Abu Sufyan também depois abraçou o Islã, conforme eu aqui já disse. Portanto, Hind abraça o Islã pela forma como os muçulmanos conquistaram Meca, neste mês, no mês de Ramadã, no 8º ano Hijri. Portanto, a humildade do profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah fez com que o propósito fosse alcançado. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que se rebaixar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe elevar. E aquele que se orgulhar, Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe humilhar, Allah irá lhe rebaixar. Portanto, a história ainda menciona o exemplo dos sahabas, que Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a elogiar, não é? No Corão, uma situação similar, quando os muçulmanos vão para a batalha em Alexandria, não é? Alexandria, Escandaria, no Egito. Portanto, um confronto entre os muçulmanos e os romanos, onde o líder era Muqawqis al-Mudlaji. Portanto, quando os muçulmanos prenderam alguns militares, não é, dos romanos, e o Amir Amr bin al-As disse que tinham que reter esses não muçulmanos na companhia dos muçulmanos por um período de 2 dias, só, para depois liberar e soltá-los. Então foi o que aconteceu, depois soltou-lhes. O que eu gostaria de partilhar aqui é a pergunta que o Muqawqis fez para aqueles ou remanescentes soldados que haviam sido presos, que haviam sido soltos, quando ele perguntou: como é que você descreve aqueles muçulmanos que haviam vos preso, como haviam vos prendido? Como é que vocês descrevem essas pessoas? Portanto, aqui estes não muçulmanos que haviam sido prendidos pelos muçulmanos fazem um khutbah, descrevendo os sahabas, para conjugarmos com esta parte do versículo do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala dos companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um khutbah extremamente importante, inshallah, que eu irei partilhar na sua íntegra, inshallah, na próxima lição, para nós tirarmos várias relações numa afirmação de não muçulmano, simplesmente olhando para os sahabas, e eles fizeram uma leitura de pessoas que estavam prestes a travar um confronto, e eles simplesmente submeteram-se, eles entenderam, e a resposta de Muqawqis foi que não seria possível nós lutarmos com essas pessoas, ou ganharmos essas pessoas que têm essas qualidades de humildade, de compaixão um com o outro, e vários aspectos que este hadith menciona deste incidente. Portanto, na próxima lição irei partilhar, mas até aqui mencionar o exemplo, primeiro as relações que tem a ver com a conquista de Meca, que teve lugar no mês de Ramadã, no 8º ano Hijri. No mês de Ramadã foi a conquista de Meca. A humildade do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele rebaixou-se pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala elevou. Por mais que aparentemente você vê alguma coisa está a ir contra
aquilo que é a tua pretensão, se você faz por Allah, por alguma prudência atrás daquilo, Allah subhanahu wa ta'ala sempre vai dar êxito, porque Allah diz: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Aquele que teme Allah subhanahu wa ta'ala sempre cria um êxito, e conjugando com o dito: مَنْ تَوَضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ. Aquele que se humilhar, rebaixar pela causa de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala irá elevá-los. Inshallah, irei partilhar o resto desta khutbah, o resto, a outra parte desta narração, desse testemunho dos não-muslims quanto à descrição dos companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esses companheiros, Allah teria chamado eles de várias formas, vários outros nomes. Foram chamados de Sahaba, companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é um mérito, é um nome que Allah subhanahu wa ta'ala chamou. إذ يقول لصاحبي, صاحب Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, o plural ashabi, sahabas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Passagem muito interessante. Inshallah, na próxima lição nós traremos a segunda parte deste incidente que estou aqui a mencionar. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.